Seja muito bem-vindo ao Momento da Saúde aqui no programa Encontro com a Vida. Quarta-feira, começando bem o dia, com orientações claras e importantes para a sua saúde e saúde da família. Está conosco essa semana a doutora Satiko Takano. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Bom dia a todos. Bom dia, muito obrigado por seu tempo, sua disposição em estar conosco. Ela vai estar até sexta-feira respondendo questionamentos, nos orientando. Ontem falamos um pouquinho sobre AVC. E se você perdeu o programa, é só voltar no nosso canal no YouTube e você vai encontrar esse programa para você rever toda a informação que ela trouxe para nós. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Alzheimer. Doutor, Alzheimer ele é muito associado com esquecimento. É só isso ou é muito mais complexo? É muito mais complexo, né? A doença de Alzheimer é a principal demência. O que é a demência? É o paciente ter alterações tanto da memória, cognitivas, da linguagem, que atrapalham a vida dele do dia a dia. Então, ele começa a ter dificuldades, né, no dia a dia. O Alzheimer, a doença de Alzheimer é a principal causa de demência. Ela está muito associada com pacientes mais idosos, né? Então, o principal fator de risco do Alzheimer é porque a gente vive mais, né, mais do que antes. Quais são os sintomas? Realmente, o esquecimento, eu acho que é o mais importante no Alzheimer, né? Uma característica é que esse esquecimento é um esquecimento dos fatos recentes. Então, muitas vezes, esse paciente, esse idoso, que normalmente são idosos, eles são pacientes que lembram muito do passado, mas começam a esquecer o que fizeram no dia a dia, né? Então, às vezes, ele ia todo dia no supermercado, ele ia todo dia na padaria, e com o tempo ele começa a ficar confuso, né? Que dia é hoje, né? Onde é que eu tô? Como é que eu faço para chegar em casa? Então, há uma desorientação no tempo, né? Qual o dia é, no espaço, aos esquecimentos, né? E o que a gente nota na doença de Alzheimer é que o paciente começa a perder a capacidade, qualquer demência, de fazer coisas que ele fazia antes. Então, ele começa a se confundir na hora de tomar medicamento. Ele não sabe mais a medicação que ele ia tomar. Ele era um provedor da casa, ele pagava as contas, ele começa a se confundir como utiliza o aplicativo que ele utilizava sempre. Então, é uma doença que é gradual, né? A pior é gradual dessa parte da memória e do comportamento. E ele pode ter alterações tanto cognitivas, que são essas, como comportamentais. Então, ele fica mais triste, mais apático, aquele sem vontade de fazer nada. Ele pode ficar em outras fases mais agressivo, né? Então, é uma doença bem complexa mesmo. E como que a gente trata uma pessoa com Alzheimer? Hoje em dia, o Alzheimer ela é uma doença neurodegenerativa. Então, ela é uma doença associada com alterações no cérebro, onde esse cérebro vai atrofiar, né? Vai atrofiando, com substâncias que são produzidas a mais nele. Então, ela é o que a gente fala é uma ladeira, né? Ela vai piorando aos poucos. Como uma doença neurodegenerativa, a gente não tem tratamento curativo. O que a gente tem hoje são tratamentos medicamentosos e não medicamentosos, né? Os tratamentos medicamentosos, eles visam o quê? Eles visam retardar a progressão da doença. Então, a gente tem duas classes de medicamentos, né? São anticolinesterásicos e a memantina, que são utilizados em determinadas fases do Alzheimer e que fazem com que essa doença vá mais lentamente. Eles podem ajudar no comportamento desse paciente, né, que já está com essa doença. E hoje em dia, não no Brasil, mas fora do Brasil, a gente já tem os anticorpos monoclonais, né? Nos Estados Unidos, na Europa já surgiram, que são medicamentos que você utiliza um paciente que não tem ainda a doença, a demência, mas tem um comprometimento cognitivo leve com alterações características da doença, ou uma demência leve na doença de Alzheimer, e ele faz com que uma substância, que é o beta-amiloide, diminua no cérebro. E isso faz com que esse paciente tenha algum ganho na memória e meio estacione a doença. Então, um futuro, talvez, para o Brasil, ainda não temos aqui. A gente ouviu falar que quanto mais você forçar a mente, no sentido do aprendizado, etc., mais você previne o Alzheimer. Isso é verdade ou isso é um mito? Tem um trabalho que saiu há algum tempo do Lancet, que é uma revista, que
mostra quais são os fatores de risco para você ter uma demência, em geral, entre elas o Alzheimer. Então, ele dividiu em idades. Pacientes mais jovens, o que vai fazer com que você tenha uma proteção, né, ou um fator de risco? É baixa escolaridade. Quanto mais você estuda desde criança, isso não para em relação ao adulto, mas quando criança, mais conexões cerebrais, mais reserva cognitiva você tem e menos chance de ter qualquer demência, entre elas o Alzheimer. Na idade média, 50 anos, né, pacientes que têm hipertensão, que têm alterações no sono, que têm alterações da audição, que têm traumas cranioencefálicos ou que consomem muito álcool, eles podem ter esses fatores de riscos podem fazer com que ele tenha um risco maior de demências. Okay. E o paciente mais idosinho, pacientes que não enxerga bem ou não ouve bem, pacientes que são muito isolados, que não ficam sozinhos em casa, que não têm estímulo, esses pacientes podem ter mais. Uma coisa interessante é que aprender algo novo forma mais conexões. Então, assim, eu não vou aprender agora uma língua diferente, eu vou aprender um instrumento musical. Tudo que você aprende que é novo para o seu cérebro, ele vai ter novas conexões cerebrais e isso pode ser preventivo para a doença de Alzheimer. Excelente. Então fica aí o desafio, né? Vamos prevenir o Alzheimer aprendendo sempre. Aliás, todo dia é dia de aprendizado, né? Uma nova língua, um novo instrumento musical, uma nova matéria, uma nova faculdade, nos desafiar. Isso vai nos proteger e nos guardar. Obrigado, doutora. Obrigada. Por suas orientações de hoje. Amanhã você volta? Sim.